O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequenina como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ele ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, comentarista e a equipe de liturgia, mesmo que o comentarista também é do terço dos homens e toda a liturgia é do terço dos homens. Então, o terço dos homens hoje, sejam bem-vindos e obrigado por terem vindos. Também os nossos ministros, as duas ministras, o ministro. Obrigado a Pascom, que transmite todos os sábados com todo amor e carinho a Santa Missa, que é transmitida através do Facebook, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Uruçanga. Obrigado ao pessoal, as irmãzinhas da recepção, que nos acolheram sempre com o gelzinho para higienizar as mãos. Obrigado também à equipe de acolhida, de ordem. Obrigado aos cantores, obrigado de coração, Deus os abençoe. Obrigado, Edson, na mesa de som. Obrigado às irmãzinhas, coroinhas. Obrigado a cada um e a todos vocês que estão aqui nesta tarde, nesta Santa Missa. Hoje fiquemos apenas com uma simples mensagem. A nossa mensagem, penso que deveria ser a mensagem que os apóstolos dirigiram ao Senhor. Essa deve ser, nesta tarde, nesta Santa Missa, toda a nossa preocupação. Que é a mensagem no início do nosso Evangelho de hoje, bem no início. Começa assim: os apóstolos disseram ao Senhor. O quê? O que é que eles pediram? Isto: Senhor, aumente a nossa fé. Esse deve ser o pedido nosso desta Santa Missa. Senhor, aumente a nossa fé. E a gente vê, e o Senhor não quis dizer nada para eles, não quis dizer o tamanho da fé que eles tinham. Simplesmente o Senhor os questionou e disse o seguinte: se vós tivesseis fé,
tivesses fé mesmo pequenininha, como um grãozinho de mostarda. Quem é que já viu um grão de mostarda? Levante a mão. Vamos ver, alguém já viu um grãozinho de mostarda? Lá atrás tem gente que já viu, vamos ver se, né? Irmãzinha, você que já viu, grãozinho de mostarda é grande ou é pequeno? Você que levantou a mão. Pequenininho. Se coloca em cima do dedo assim, às vezes tem que até que colocar o óculos para enxergar direito, de tão pequenininho que é aquele grãozinho. Dizem que é uma das menores sementes que existe. Semente de mostarda. E o Senhor disse: se vocês tivessem a fé do tamanhinho de um grãozinho de mostarda, diríeis a esta moreira: levanta-te daqui e planta-te no mar. Ela obedeceria e isso aconteceria. E os apóstolos ficaram se questionando: que fé que eu tenho? Qual é a minha fé? Como é a minha fé? Porque tem outras citações da Bíblia que a Bíblia diz assim: foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé. Várias coisas grandes, mas foi pela fé. Ah, se nós também tivéssemos a fé um pouquinho maior do que essa que nós temos. Quantas coisas aconteceriam em nós. E nós determinaríamos muito mais coisas e as coisas aconteceriam na nossa vida. Porém, alguém me pergunta o que é a fé. A fé é a prática, é a vivência dos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Para ver se uma pessoa tem fé, é preciso ver a vivência que ela tem. Por mais que alguém chegue e me diga: eu tenho fé, eu digo: eu quero ver as tuas obras. Eu quero ver se os 10 mandamentos estão presentes na tua vida. Aí eu começo a questionar. Desde o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Será que verdadeiramente Deus é a primeira coisa a ser lembrada no nosso dia? Quanto tempo nós tiramos para rezar durante o dia? Quanto tempo de conversa? Será que nós temos tempo para Deus? Deus em primeiro lugar, porque se isso nós não fazemos, o primeiro mandamento já derruba a nossa fé. Pulemos um pouco. Vamos para o terceiro mandamento: guardar domingos e festas para o Senhor. Será que todos os domingos a gente vem na missa? Sábado ou domingo? Não importa, mas sábado e domingo. Será que todos os sábados e domingo a gente vem na missa? Porque se a gente não vem, o terceiro mandamento já derrubou a nossa fé. Passemos um outro. Não mentir. Será que às vezes a gente não inventa? Não fala coisas de alguém sem saber se é verdade? Talvez aquilo que falamos nem é a verdade, mas somente porque nos contaram nós falamos dos outros. Mas será que é verdade? Quantas vezes que nós falamos e falamos mentiras? Até para nos proteger, até para proteger um filho, até para proteger o pai, até para proteger a mãe.
até para proteger o esposo, até para proteger a esposa, às vezes a gente mente. E este mandamento do não mentir, se a gente faz esse mandamento, o sexto mandamento, já derruba a nossa fé. E por aí vai, todos os outros mandamentos, que não vamos ficar hoje aqui, olhar a todos eles. Mas se eu não cumpro fielmente os mandamentos e os ensinamentos, a minha fé é frágil, é fraca, não tem poder, não tem força, e é por isso que muitas vezes eu rezo e depois as coisas não acontecem, e depois eu acabo ainda dizendo, como tapando o sol com a peneira, quanto mais rezo, mais assombração aparece. E muitas vezes a nossa fé é uma fé de momento, porque a água bateu no pescoço. Porque vemos que temos que começar a nadar, senão a nadar na fé, senão nós vamos nos afogar. Quantas vezes que a gente vê pessoas que não vêm na missa, aconteceu um desastre, uma doença, um câncer. Padre, por favor, Padre, me ajuda. Padre, vem lá em casa fazer uma oração. Padre, você tem que vir o mais rápido possível. Mas cadê a fé? Aí vai o padre vai lá e reza, e a graça acontece. Só que depois nadou, estava lá no meio da lagoa, e a água estava subindo, e aí foram lá, ajudaram, nadou isso, aquilo, chegou lá fora, lá na praia, na beira, saiu fora da lagoa. O que é que acontece? Tchau e bênção, não me vê mais na igreja. Isto é fé? Isto é fé? Não. Outra vez que precisar uma pessoa dessa, será que vai conseguir obter de novo a bênção e a graça pela fé? Não. Ah, se nós vivêssemos a nossa fé verdadeiramente com convicção. Volto a dizer aquilo que Jesus nos disse, para não usar expressões minhas, uso a expressão de Jesus. Se vocês tivessem verdadeiramente fé, diriam, agora eu vou trocar porque tem outros evangelho que coloca, em vez de amoreira, coloca pedra. Vou colocar a palavra pedra. Se vós tivesseis fé do tamanhinho de um grãozinho de mostarda, diríeis a esta pedra, levanta-te daqui e joga-te no mar, e ela te obedeceria. E depois, nós não somos nem capazes de tirar uma pedrinha, ou expelir uma pedrinha da vesícula. Se nós tivéssemos fé para jogar uma pedra daqui em Uruçanga, só que nós teríamos que jogar bem lá dentro do mar para não acertar, claro, em alguém que estaria lá passando, caminhando lá na beira do mar. Teríamos que ter esse cuidado de dizer pedra, mas você vai bem para dentro do mar para não machucar ninguém. Mas nós diríamos a uma pedra, qualquer pedra, pode pensar uma pedra, e nós diríamos a esta pedra, levanta-te daqui e joga-te no mar, e ela nos obedeceria. E depois a gente não consegue nem fazer um milagre pequenininho de conseguir, em nome do Senhor Jesus, ordenar e dizer, pedra da vesícula, arranca-te daqui e saia para fora. Está vendo o que Jesus está nos ensinando hoje?
Jesus está dizendo: eu gostaria que vocês tivessem uma fé maior, melhor. E o Pedrão que ouviu isto, Pedrão, vou chamá-lo ele de São Pedro então, o apóstolo Pedro então, ele começou a acreditar e ele se lançou na fé, e a fé dele era tão forte, tão firme. Eu vou encerrar por aqui. Para vocês, talvez alguém possa estar dizendo: mas isto é impossível. Eu digo: não, claro que é possível. Eu digo: sim, é possível aumentar a fé. Jesus disse: vocês não têm nenhum grão, a fé de vocês é tão pequenininha, mas tão pequenininha, mas tão pequenininha, que vocês não conseguem fazer nada. E eles tomaram uma decisão: eu vou aumentar a minha fé. De hoje em diante eu vou viver segundo os ensinamentos da fé. Segure e vira um pouquinho. Eu vou para eles aqui na frente. Faça de conta que aquelas lâmpadas lá em cima é o sol, tá? É o sol. Só vou falar do Pedrão. A Bíblia assim o garante, que a fé de Pedro era tão forte que colocava nas praças públicas muitos doentes e muitos enfermos e muitos possuídos. Mas a fé dele era tão forte que ele exalava o poder da fé. Exalava. Saía dele um poder da fé, uma unção espiritual tão grande, que aonde ele passava, o sol estava lá. Portanto, a minha sombra vai ficar aqui. De lá, onde é que fica a minha sombra? Eu passando, olha só São Pedro, hein? Onde Pedro passava, a sombra que tocava os doentes, a sombra de Pedro curava a todos. Curava de todas as doenças, de todos os males, de todas as enfermidades, câncer, AIDS, leucemia, sinusite, renite e tantas outras coisas. Ele passava, e aonde a sombra dele tocava, todos eram curados e libertados, no poder da fé. E nós? Então hoje o Senhor nos ensina: reveja a sua fé. Como padre eu vou rever a minha fé? Chegue em casa, pegue lá no livro de catequese, pegue com o filho, a filha que está fazendo a catequese, diga: anote para mim aqui, ou me mostre para mim aqui onde estão os 10 mandamentos. Analise a cada um dos 10 mandamentos. Será que eu estou cumprindo os 10 mandamentos que o Senhor me deixou? Porque os 10 mandamentos é a base da nossa fé. É a base da nossa fé. Quem cumpre e vive os 10 mandamentos, este tem uma fé forte e firme, que faz prodígios, curas e milagres na nossa vida. Porque o Senhor o garantiu. Se você acreditar, você fará milagres maiores do que estes que eu faço. Se você acreditar pela fé, você fará milagres maiores do que estes que eu faço. Pense um pouco. Pense nisto. O que é que o Senhor está nos ensinando e querendo de cada um de nós nesta tarde, nesta
Santa Missa aqui. Amém? Creio em Deus,